Para que a educação funcione conforme a LDB, algumas medidas e garantias devem ser asseguradas, e é sobre isso que o artigo 5º vai tratar. Então, também vamos falar sobre isso hoje. Olá, eu sou a professora Júlia e este é o Educadores Sem Tempo, o canal que veio ajudar você, professor que tem pouquíssimo tempo para estudar, a se preparar para os seus concursos com vídeos curtinhos e didáticos. O artigo 5º da LDB fala sobre o direito à educação básica, levantando pontos para que esse direito seja efetivamente garantido. Ele define o acesso à educação básica como um direito público subjetivo, ou seja, é um direito que existe, tem de ser garantido e caso ele não seja oferecido ou seja oferecido de maneira irregular, qualquer pessoa pode recorrer legalmente para exigi-lo. O artigo 5º, inclusive, menciona que qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público podem acionar o poder público para exigir esse acesso. Aí, dentro desse artigo, a LDB ainda diz que o poder público deverá fazer um censo anual das crianças e adolescentes em idade escolar e também dos jovens e adultos que não concluíram a educação básica, porque o poder público precisa estar por dentro desses dados. O poder público deve fazer também chamada pública para que essas pessoas comecem ou voltem a estudar e também deve zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência escolar. Uma forma do poder público cumprir com esse compromisso de zelar pela frequência escolar é atrelando o recebimento de algum benefício à frequência escolar do educando, como funcionava com o Bolsa Família. O parágrafo 2º deste artigo diz que em todas as esferas administrativas, o poder público tem de, em primeiro lugar, assegurar o acesso ao ensino obrigatório. Depois de assegurá-lo, é que ele cuidará dos outros níveis e modalidades. O parágrafo 3º fala novamente daquelas pessoas mencionadas lá em cima, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o Ministério Público. Diz que todos eles têm legitimidade para peticionar o Poder Judiciário na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente e podem fazer essa petição sem custo algum. O parágrafo 4º afirma que qualquer negligência do poder público com essa garantia de educação básica obrigatória pode levá-lo a responder por crime de responsabilidade. E este artigo se encerra com o 5º parágrafo informando que para a garantia do acesso à educação básica obrigatória, o poder público criará formas alternativas de acesso àqueles que não tiveram escolarização anterior. Recapitulando então o artigo 5º da LDB, agora com o texto na íntegra. Este artigo se encontra dentro do título do Direito à Educação e do Dever de Educar. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Parágrafo 1º.
O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: inciso 1º, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Inciso 2º, fazer-lhes a chamada pública. Inciso 3º, zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Bom, esse é o artigo 5º, então encerramos o vídeo de hoje por aqui. Curtam e compartilhem se vocês têm gostado do nosso método de estudo e nos vemos nos nossos próximos minutos de estudo.